Tem dia que a solidão bate diferente, né? E eu nem tô falando daquela solidão poética de filme francês ou de comédia romântica. Tô falando daquela solidão de domingo à noite, que tem até uma trilha sonora, a abertura do Fantástico. Aquela que a gente acaba percebendo que a gente cresceu, que nossos amigos estão mais ocupados, que a gente acabou de ver um TikTok revolucionário e a gente não tem pra quem enviar necessariamente. Pois é disso que eu queria falar com vocês hoje. Como a solidão parece acompanhar tão de perto a maturidade, como a gente, mesmo na era das redes sociais, com tudo acontecendo na palma das mãos, parece tão sozinho. Foram embora sem mim. Fazem isso todo ano. Por quê? Será que ninguém gosta de mim? Será que ninguém se importa com a preguiça assim? Pega seu café ou bebida que você gostar, porque hoje o papo é longo. Eu trouxe diversas referências, desde a psicologia até a biologia e, obviamente, cultura pop, que é o que a gente gosta de falar aqui também. Então, vem comigo e fica até o final que vai valer a pena, prometo. Não esquece de se inscrever e deixar o like aqui embaixo, que ajuda bastante. E se eu te contar que se sentir sozinho é parte do pacote quando a gente tá crescendo? Bom, pelo menos é o que a psicóloga Nilzete Libânio fala pra gente. E ela conta um pouco sobre como as relações na infância e na adolescência são muito mais simples e espontâneas. Você lembra quantos melhores amigos você tinha quando você era criança ou adolescente? Eu, pelo menos, tinha vários. Eu conheci uma pessoa que tinha interesses em comum e, bum, amizade instantânea. E ela fala, né, que as responsabilidades, então a família, o trabalho, as contas, acabam assumindo um papel que antes era puramente das conexões. E já a amizade adulta exige agenda, esforço e energia emocional. Sabe aquele famoso vamos marcar e esse vamos marcar nunca chega? Inclusive, gente, tem uma pesquisa da Ipsos de 2021 que fala que 50% dos brasileiros se sentem solitários. Ou seja, não é só a gente no quarto ouvindo Taylor Swift pela milésima vez, é tipo meio mundo se sentindo sozinho. Com o amadurecimento, o tipo de relação muda. Inclusive, a socióloga Sherry Turkle fala um pouco sobre como a gente vai adotando um jogo de relação diferente e a gente acaba até adotando relações por conveniência. São amizades no trabalho, no prédio, na conveniência, no mercadinho da esquina e que acabam não se tornando muitas vezes laços profundos, né? Porque necessariamente laços profundos precisam de mais energia para que aconteçam. E vamos combinar, quem nunca teve uma amizade no trabalho ou em algum outro ambiente, tipo na academia, e quando você parou de frequentar aquele ambiente, a pessoa nunca mais foi sua amiga. Claro, a gente tem casos e exceções, mas isso acontece muito quando você tá super próximo de uma pessoa em um ambiente, numa situação específica em comum, e quando você já não faz mais parte daquilo, a amizade também acaba se dissolvendo com o tempo. Bem triste. E ó, gente, a cultura pop e o cinema já tentou trazer isso, essa bola, há muito tempo atrás. Então eu acho que não é um sentimento novo que a gente tá sentindo só hoje. Vocês lembram da Bridget Jones? A rainha da solidão moderna, né? Uma mulher na casa dos 30 anos, pressionada pelo padrão estético, pelo padrão social. E ela tava lá comendo sorvete, cantando All By Myself. Gente, se isso não é um retrato da solidão moderna, eu não sei o que que é. Aí acaba entrando na internet, onde tá todo mundo vivendo a melhor vida. Todo mundo tem os melhores amigos, tá sempre viajando, dinheiro é infinito, não sei de onde arranja tanto dinheiro. Você tá deitado no seu quarto vendo TikTok por 3 horas seguidas e pensando por que você não tá vivendo aquela vida. Acaba virando irônico, né, que as redes que deveriam existir pra conectar as pessoas acabam aumentando o sentimento de desconexão. Porque você acaba olhando pra uma pessoa que não tem nada a ver com a sua realidade e mesmo assim você acaba se comparando. E também mesmo sabendo que aquele lifestyle todo pode ser uma grande mentira. Inclusive, a Universidade da Pensilvânia lançou um estudo um tempo atrás que o uso exagerado de redes sociais como Facebook, Snapchat, Instagram é muito associado com a depressão e o sentimento da solidão. É aquilo, né, gente? Quanto mais a gente olha, mais a gente sente, mais a gente se compara. Você lembra, né, que o Brasil, que é um dos países mais solitários do mundo, segundo a pesquisa da Ipsos, também é um dos países mais ativos nas redes sociais e também é um dos países que tem mais influenciadores nas redes sociais. E aqui eu deixo para interpretação. Uma outra coisa que acaba assombrando a gente, que tem muita relação com esse amadurecimento e com a solidão, é o ato de fazer amigos depois de grande. Gente, quem nunca sentiu essa dificuldade? Você sabia que demanda em torno de umas 200 horas para você tornar alguém um amigo íntimo? Pois é, gente, eu também não sabia dessa informação, fiquei sabendo durante essa pesquisa. Inclusive, essa informação veio de um artigo da Journal of Social and Personal Relationships, e eles contam um pouco sobre como essa relação e essa profundidade é construída ao longo dessas horas. Só que vamos combinar, quem na vida adulta tem 200 horas disponíveis hoje em dia?
E uma das razões que essa solidão pesa tanto na vida adulta é porque a gente acabou perdendo o que o sociólogo Ray Oldenburg chama de os terceiros lugares, que segundo ele são aqueles lugares fora do trabalho e de casa que a gente encontra pessoas sem compromisso. Ele cita cafés, bares, praças. Quem é louco de ficar numa praça hoje em dia no meio da noite, por exemplo? Então a gente acaba perdendo um pouco disso pelo cenário que a gente vive hoje. Hoje em dia a gente acaba transitando da casa para o trabalho e a gente não tem mais esse ambiente neutro onde as amizades podem florescer naturalmente, por exemplo. Eu mesmo, tá, gente? Trabalho de home office, não tô reclamando, inclusive adoro, mas eu acabo ficando muito em casa e eu fico pensando sobre isso, sobre como achar esse terceiro lugar, que pra mim, pelo menos, faz todo sentido. E como vocês sabem ou não, eu sempre acabo buscando estratégias e dicas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Não sou psicólogo, mas eu adoro esse tema, então vou trazer aqui pra vocês e eu juro que não é coach barato. E a primeira é, agende encontros regulares com seus amigos. Os amigos que você já tem mesmo. Porque sabe aquela história de amizade de baixa manutenção que super se popularizou? Isso não pode ser uma desculpa pra ser uma amizade de manutenção nenhuma. Manda uma mensagem pro seu amigo, vê como ele tá, toma um cafezinho ali de 1 hora, já vai fazer toda a diferença pro seu dia, pro dia dele e pra amizade de vocês. E a segunda dica é um pouco mais complicada, que é participar de grupos presenciais de interesses em comum. Então, Clube do Livro. Inclusive, até pesquisei pra vocês que tem um aplicativo que eu fiquei surpreso, que se chama Time Left. Não é uma publi, inclusive, mas se quiserem, tô aqui disponível. Mas é um aplicativo que eles marcam um encontro com pessoas desconhecidas que têm interesses em comum por esse aplicativo, acho que tem várias verificações de segurança, em um restaurante. E essas pessoas jantam pela primeira vez, então elas não se conhecem e acabam formando uma amizade dali às vezes, né? Então eu acho isso super interessante. Então fica a dica, mas tem também outras atividades, por exemplo, esportes em grupo, ou aquelas aulas de cerâmica que são super interessantes, então vale a pena. E esse vale a pena também serviu pra mim, então vou internalizar. E a terceira é uma das mais óbvias, mas é reduzir o tempo de telas. Gente, eu sei que tem muita gente falando sobre isso, e por um lado isso faz muito sentido, porque quanto mais exposto a gente tá a essas realidades que não são a nossa, e a gente tá se comparando sem nenhum tipo de padrão, a gente acaba entrando nesse looping mesmo de ficar triste e solitário, né? E se acabar se isolando, porque a gente não se sente o suficiente para fazer parte daquele tipo de ambiente que muitas vezes não é um ambiente real. Isso acaba gerando na gente também uma coisa chamada de Fear of Missing Out, ou FOMO, ou em português, medo de estar perdendo alguma coisa. Ah, inclusive é um dos temas dos meus próximos vídeos, então se inscrevam aqui embaixo para conferirem na íntegra, porque a pesquisa desse aí, ó, tá ótimo. E o quarto passo é até meio contraditório, mas é que tá tudo bem estar sozinho. Gente, tá mesmo. Muitas vezes a gente tá sozinho porque a gente tomou um tempo pra rever todos os laços da nossa vida e vimos que já não faz mais sentido com a realidade que a gente tá vivendo hoje ou com a realidade que a gente quer viver no futuro. Isso faz completo sentido. E esses momentos são importantes, inclusive, pra gente aprender a amar nossa própria companhia, né? Porque muitas vezes a gente pode estar cercado de várias outras pessoas, mas quando a gente fica um tempinho sozinho, a gente acaba desencadeando vários sentimentos que a gente não trabalhou muito bem, porque a gente não tá acostumado a lidar com nós mesmos ali sozinhos. Só que lembra que compartilhar quem você é com as outras pessoas e aprender com elas é uma grande contribuição que você tá dando pro mundo. E essas outras pessoas podem te fazer sentir coisas que você nunca vai conseguir sentir sozinho. Então aproveita esse momento de reclusão, que você realmente tá revendo os seus caminhos da vida, mas não se isola totalmente, porque as pessoas merecem ver quem você é. E você também merece ver experiências incríveis que essas pessoas que te amam, que estão ali com você, podem te proporcionar. E a mensagem é, estar sozinho não significa que tem um problema com você. Significa que você tá num mundo que mudou. Que agora eles te prometem conexão, mas te vendem likes, telas e filtros. Solidão, inclusive, gente, quase virou um estado padrão da vida adulta. Todo mundo sente um pouco, mesmo rodeado de pessoas. Só que nesse momento também existe um ambiente muito propício para gerar conexão, tanto com as outras pessoas que têm interesses em comum com você, quanto com você mesmo. Então, quando estiver se sentindo sozinho, lembra, você pode estar por sua conta, mas você não pode estar contra você mesmo. Bom, mas essa é só a minha opinião, e eu realmente quero saber a sua. Me deixa aqui embaixo. Beijo.